Graças a Deus, meus irmãos, boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais um estudo bíblico, né? Nós estamos aqui dedicado ao estudo do Catecismo Maior de Westminster. Chegamos hoje à pergunta de número 59, nos falado sobre aquilo que Cristo conquistou, que ele adquiriu na cruz do Calvário. E hoje, na pergunta 59, nós vamos falar sobre os participantes daquilo que Cristo conquistou. Então, semana passada falamos sobre como isso é aplicado a nós. Hoje vamos falar sobre a quem isso é aplicado, aos participantes aí da redenção e dos demais benefícios que Cristo adquiriu na cruz. Então, pergunta de número 59 do Catecismo Maior de Westminster, ela indaga assim: quem são feitos participantes da redenção mediante Cristo? E assim responderam os teólogos de Westminster. A redenção é aplicada e eficazmente comunicada, aqui é a resposta, a todos aqueles para quem Cristo a adquiriu, os quais são, nesta vida, habilitados pelo Santo Espírito a crer em Cristo, conforme o Evangelho. Então, pergunta de número 59, nós vamos orar, iniciar o nosso estudo pedindo a bênção de Deus. Pedimos, Senhor, que nos conduza também nessa noite ao considerarmos esse assunto que muitas vezes é delicado para nós, por não entendermos os teus propósitos, os teus intentos, a tua soberania na salvação e na eleição. Assim, pedimos o teu auxílio para que aprendamos da tua palavra, aprendamos sobre ti e assim também aprendamos a viver conforme a tua vontade. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nas últimas semanas, então, nós falamos sobre as conquistas de Cristo, né? Aquilo que Cristo adquiriu. Primeiro falamos daquilo que ele conquistou especificamente, a redenção e os demais benefícios, né, do Pacto da Graça, na pergunta 57. Na semana passada, nós vimos que nós nos tornamos participantes destas conquistas através da obra do Espírito, e hoje, de modo especial, a gente vai ver como que se dá essa obra do Espírito, nos seus termos mais claros, mas para quem estas aquisições, né, estas bênçãos são aplicadas. E o primeiro elemento que o catecismo destaca é de que há um grupo específico para o qual esses benefícios são adquiridos. E o segundo ponto é de que eles não passam desta vida sem que recebam esses benefícios. Então parece um tanto quanto estranho, né? A pergunta, ela diz, para quem que é aplicada aquilo que Cristo... Não, para quem é aplicado aquilo que Cristo adquiriu? É aplicado a todos aqueles para quem ele adquiriu. Parece esquisito, né? Dizer isso, mas o óbvio precisa ser dito. Justamente por conta da restrição. Existe uma ideia de que todos recebem pelo menos o direito de se apropriarem daquilo que Cristo adquiriu. Mas isso não é verdade. E o catecismo está justamente defendendo isso. Existe um grupo específico. Que grupo é esse? Quando nós estudamos a pergunta de número 13, nós vimos que Deus elege alguns dentre os homens para a glória de sua graça, isto é, para exclusivamente receberem a redenção e os demais benefícios adquiridos por Cristo. Que grupo é esse? É o povo de Deus, é o seu rebanho, a sua igreja, são os eleitos. Eles recebem vários nomes ao longo da Escritura Sagrada. E o catecismo está dizendo aqui, a todos estes, a redenção é comunicada de maneira eficaz. João 6:37, registro das palavras de Jesus, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e de modo nenhum o lançarei fora. Tá aparecendo? Tá aparecendo. De modo nenhum o lançarei fora. Então, Cristo morreu por estas pessoas. Cristo no Calvário adquiriu a redenção para estas pessoas e todas elas receberam ou receberão estes benefícios. O grande ponto aqui é justamente a restrição. É o que está oculto. Não há a possibilidade de que Cristo tenha morrido por alguém que não seja salvo. Todo o que o Pai me dá vem a mim. O catecismo está aqui absorvendo essa ideia do registro de Jesus Cristo, dizendo que todos para quem Cristo adquiriu recebem. Então, não tem como alguém por quem Cristo morreu não ser salvo. E o verso seguinte, não o verso seguinte, mas o 39 aí em João 6 ainda, Jesus diz:
a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então, é possível que você, diante disso, né, dessa ideia de que aqueles por quem Cristo morreu, eles não serão, não se perderão, é possível que você questione a respeito daqueles que professam a sua fé, que frequentam a igreja, que servem a igreja, e em algum momento, no meio da sua peregrinação, se desviam e não mais retornam até o fim das suas vidas. João, na sua carta, nós temos estudado na nossa igreja, nos nossos cultos públicos, João capítulo 2, verso 19, ele diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, tá falando aqui dos anticristos, né? Ah, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Existe a possibilidade de alguém sair do meio, mas este alguém nunca pertenceu de maneira factual ao rebanho de Deus, é o que João está dizendo aqui. E o próprio Senhor Jesus reconhece a possibilidade de gente que confesse o seu nome, de gente que realiza proezas no seu nome, mas que nunca foram salvas por ele. Então, Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, Mateus 7, 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui no final do Sermão da Montanha, né, o Senhor Jesus dizendo que existe gente que professa, que confessa, que faz coisas em nome de Jesus, em nome do Senhor, mas que não são conhecidos, e conhecer aqui tem a ver com esse relacionamento salvífico. Pessoas que nunca foram salvas por ele. O que isso tudo quer dizer? Que a obra de Cristo não se aplica a todos os seres humanos. Nem todos recebem os benefícios da redenção, nem todos recebem a oferta dessa redenção aos seus corações, porque Cristo não morreu a todos os homens, por todos os homens, ele não morreu por todos os seres humanos. Quando Jesus Cristo ora ao Pai, segundo o registro de João, capítulo 17, verso 9, Jesus afirma a restrição da sua obra intercessória, e assim ele enfatiza também a exclusividade, né, a restrição da sua obra como um todo, da sua obra redentiva, porque a sua intercessão é, é, não está divorciada da sua obra redentiva. Então, João, capítulo 17, primeiro no verso 9, olha o que o texto diz: é por eles que eu rogo. Por quem? Por aqueles que creram e tu me enviaste, aqui no final do verso 8, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Depois no verso 20, não rogo somente por estes, aqueles que não são do mundo, como Jesus também não é, aqueles por quem ele santifica, como ele diz nos versos anteriores. Não rogo somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, não oro só por aqueles que já foram salvos, mas pelos eleitos que ainda não vieram à fé, e ainda não ouviram a voz do Evangelho. E depois, no verso 24, mais uma vez ele enfatiza isso: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Não são todos que Jesus quer que estejam com ele. Os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Cristo ora, portanto, por todos aqueles que creem em seu nome, que o receberam como Senhor e Salvador de suas almas, e por aqueles que crerão, apenas por aqueles que o Pai me deu, apenas pelos eleitos, apenas por aqueles por quem ele morreu, aqueles para quem Cristo adquiriu essas bênçãos. Então a sua obra se aplica somente a estes. Cristo não adquiriu a redenção para todos os seres humanos quando se entregou substitutivamente no Calvário. Ele não morreu por todos os homens, mas apenas pelos eleitos. Não fosse assim, o chamado não seria eficaz. A redenção não seria eficazmente comunicada, como o catecismo diz aí para nós. Pensa bem, se
Haveria aqueles, melhor dizendo, haveria aqueles para quem Deus dispensa a sua graça salvadora. Então Deus morre por aquelas pessoas, Deus conquista a redenção para aquelas pessoas, Jesus Cristo conquista a redenção para aquelas pessoas, mas essas pessoas rejeitam essa conquista, provando que este chamado seria ineficaz. Mas nós sabemos que esse chamado não é ineficaz, porque, como nós vimos, os que o Pai me deu virão a mim, e eu não os perderei, como nós lemos lá em João 6. Então, os crentes jamais se perderão, mas ainda podem não ter sido alcançados pela graça salvadora. E isso vai acontecer quando eles serão alcançados pela graça salvadora, no tempo e no espaço, no correr da história. Aquele que foi eleito pela graça divina virá a Cristo. Aí em João 10, capítulo, verso 15 e 16, o texto diz, assim como o Pai, melhor, a partir do 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então, no devido tempo, através da pregação do Evangelho, os eleitos ouvirão o chamado eficaz do Evangelho e terão essa obra aplicada eficazmente pelo Espírito Santo. Eles serão habilitados a crer. É isso que o catecismo termina dizendo: habilitados pelo Santo Espírito a crer em Cristo, conforme o Evangelho. Então, quando Paulo escreve aos Efésios, ele deixa muito claro que crer não é um produto humano, mas é um dom divino. Crer não é algo que nós produzimos naturalmente, mas é algo que Deus nos concede. Quando ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Isso fica muito claro, por exemplo, na conversão de Lídia. Um exemplo prático, Atos 16, verso 14. O texto diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Ela estava ouvindo, mas se Deus não lhe houvesse aberto o coração, ela jamais creria. Para que alguém seja convertido pelo Evangelho é necessário que Deus realize essa obra. Uma obra que só Deus pode fazer e faz nos eleitos através do Espírito Santo. Assim sendo, em algum momento da vida daquele que foi eleito, ele vai ouvir a voz do Evangelho e, mais do que isso, ele vai atender à voz do Evangelho, porque esse chamado é eficaz. De modo que a redenção, então, será aplicada a todos quantos foram incluídos nessa obra da misericórdia divina. O próprio registro de Atos 2, 47, né, ali das conversões do dia de Pentecostes, destaca isso, né, no final aqui do verso. O texto diz: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, no devido tempo, é a ideia, eles eram acrescentados à igreja visível. Depois, lá em Atos 18, versos 9 e 11, é o registro de uma conversa, né, de um diálogo de Paulo com Deus numa visão em que Paulo quer sair da cidade onde ele está. Ele entende que é a hora de sair da onde ele está. Mas o Senhor Jesus diz para ele: olha, eu tenho povo nessa cidade. Então, Atos 18, deixa eu mostrar para vocês o texto. Atos capítulo 18, verso 19. Isso mesmo. Atos 18, 9, não 19. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Então, assim, não se preocupa que você está falando e ninguém está ouvindo. Eu continuo falando. Por quê? Porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, porque tenho muito povo nessa cidade. É um dos mistérios assim de que Deus revela a Paulo. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus especificamente, nem em que lugar os eleitos estão, mas aqui, de maneira extraordinária, Deus revela a Paulo: eu tenho eleito nessa cidade. Tem gente que eu escolhi para receber a graça da salvação nesse lugar. Então fala, continua, prega o evangelho. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. O texto conclui. Então, essa é a realidade. Como que Deus alcança seus eleitos? É essa sentença final aqui do catecismo. Deus alcança os seus eleitos, encontra os seus eleitos através do evangelho, conforme o evangelho. E isso nos aponta para a nossa tarefa em tudo isso. Nós, os eleitos que já tivemos aplicadas as bênçãos adquiridas por Cristo
Nós somos chamados à pregação do Evangelho, para que os eleitos sejam encontrados, porque Paulo vai dizer aos Romanos: a fé vem pelo ouvir da palavra. É um dom de Deus, é um presente que Deus dá. É Deus quem habilita a crer. Mas isso acontece através da pregação do Evangelho, através do envio dos seus discípulos. Essa é um privilégio que nós recebemos de sermos partícipes da obra da salvação, ao qual Deus assim estabeleceu. Então, Deus possa abençoá-los ah, no resto dessa quarta-feira, no resto dessa semana. Quero orar para nós encerrarmos nosso estudo. Agradecemos-te, Senhor, por poder contemplar a obra misericordiosa e graciosa do Senhor, cuja efetuação se deu no Calvário e a aplicação se dá no tempo e no espaço, através do poder do teu Santo Espírito, através da pregação do Evangelho. Assim pedimos que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos dê as condições necessárias, abra as portas para que nós anunciemos o Evangelho e os teus eleitos sejam encontrados, à medida em que, como estudamos, a redenção é comunicada eficazmente através do teu Santo Espírito àqueles para quem Cristo a adquiriu. Assim nós, então, oramos e pedimos que o Senhor realize esta obra através de nós, e assim o fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Desejo a todos um bom resto de quarta, um bom final de semana. Nos vemos aí no fim de semana na nossa igreja, se Deus assim permitir. Até lá. Tchau, tchau.